galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Giro de Profissões. E hoje a gente está aqui com o Eduardo Medeiros, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Eduardo, se apresenta um pouquinho pra gente, quem que é você, o que você faz? Bom, meu nome é Eduardo, eu fiz engenharia da computação, eu sou daqui de Sertanópolis mesmo, e, bom, acho que é isso, não sei se... E o que te motivou a fazer engenharia da computação? Então, na verdade, desde criança eu sempre gostei muito de mexer com coisa eletrônica. Com 3 anos de idade eu já ganhei videogame do meu pai, já brincava de videogame, jogava videogame e tudo mais, e meu pai sempre gostou dessas coisas de eletrônica, então basicamente o gosto veio do meu pai, né? Te motivava. E aí, crescendo, eu fui gostando de mexer em computador e tudo mais, então minha vida inteira sempre foi mexendo em computador, jogando, e basicamente isso, né? E aí, quando eu cheguei no segundo ano, primeiro ano, segundo ano, ensino médio, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de faculdade nessa área que eu gosto, né, de computação. Aí eu pensei em fazer análise de desenvolvimento de sistemas, pensei em fazer ciência da computação, e aí o que mais me interessava mesmo era a engenharia da computação, porque era uma coisa que abrangia mais, que eu teria mais opções depois e tudo mais, do que a ciência da computação, por exemplo. Então eu acabei optando pela engenharia da computação mesmo. Entendi. E fala pra gente um pouquinho da engenharia da computação, porque eu não sei muito bem, aí explica um pouquinho o que é. Bom, a engenharia da computação, ela abrange várias áreas, né? Então ela é um pouco de cada coisa das áreas da computação. Por exemplo, a gente teria faculdade de redes, teria faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, teria faculdade de ciência da computação, e a engenharia da computação ela engloba tudo isso. Então, quando geralmente a gente termina, ou está terminando a faculdade de engenharia da computação, a gente pode escolher entre essas áreas para ir. Então, ela é menos aprofundada nessas coisas. Então, depois, quando a gente termina a faculdade de engenharia, alguma coisa, geralmente a gente faz uma pós ou alguma coisa para aprofundar mais numa área, só que ela tem mais essa abrangência de escolha depois. Sim. Essa abrangência te permite trabalhar em quais lugares, assim, exercendo o quê? Então, basicamente tudo da área de computação você consegue trabalhar depois com a engenharia. Na análise de desenvolvimento de sistema, então você pode ser um programador, aí você pode trabalhar ou com redes de uma empresa, né? Trabalhar na área de TI mesmo, de manutenção de computador, trabalhar nessa área também, trabalhar na área que eu atuo, que é de telecomunicação, então você tem amplas escolhas, né? Sim. E a gente estava vendo que você também trabalha multinacional, né, com uma área bem ampla. Você pode falar pra gente o que você exerce lá dentro, como que é seu dia a dia, assim, lá dentro da empresa? Bom, a empresa, ela tem várias áreas dentro dela, né? Da parte da computação e da parte de telecomunicação. Hoje em dia a empresa não é mais só telecomunicação, antigamente era só telecomunicação. Hoje em dia a empresa já acabou adquirindo outras empresas também, que fazem outras coisas, mas o foco principal da nossa empresa é a telecomunicação. Então, quando eu entrei na empresa, era só telecomunicação. E eu trabalho na parte de MS, né, que é o gerenciamento de sistemas por cliente. Então, o meu dia a dia basicamente é gerenciar o sistema para o cliente. No meu caso, eu trabalho para um cliente que é da Telefônica Chile, que é o mesmo grupo da Vivo. Hoje aqui no Brasil é a Vivo, né? No Chile é a Telefônica, é a mesma empresa. Então a gente presta serviço para eles lá, manuseando o sistema para eles. Então o que a gente faz? Geralmente eles pedem alguma coisa, eu preciso de ver algum registro, alguma chamada telefônica que chegou, que pode estar com problema, então a gente entra no sistema, procura essa chamada para eles, né? E realmente está com problema, ou não está com problema, é assim mesmo. E aí a gente vai direcionando essa parte para o cliente. Entendi. Então é uma área bem ampla, né? E nessas áreas todas, você viu alguma dificuldade, tanto em exercer a profissão, quanto durante o curso ali mesmo? Um pouco. É uma área bem puxada na matemática. Então, por exemplo, hoje mudou um pouco a grade de quando eu fiz a minha faculdade, mas a gente tem bastante cálculo, bastante física, e geralmente
a parte de cálculo, por exemplo, tem cálculos que dão uma folha de caderno inteira para fazer um exercício, ou uma folha e meia, geralmente Para uma resposta de um exercício. Então, geralmente, as nossas provas de cálculo tinham 3, 4 questões. Ficava 5 horas exercendo a prova. Para uma prova que dura 2 horas, tem 4 questões. Então, de 4 questões, se você erra uma, já perde muita nota. Então, a minha maior dificuldade mesmo foi nessa parte dos cálculos e tudo mais. E depois, na minha profissão, a maior dificuldade agora do que eu exerço é entender toda a parte de como funciona o sistema de telecomunicação, porque é bem complexo, muito complexo. A gente agora no ensino médio a gente separou, né, entre exatas e humanas, como eu estava te explicando, e tem um pessoal na área de exatas que a maior parte estão focado nisso, nessa análise de sistema, e você, quando você estudava, você via alguma habilidade em você que era compatível com ser um engenheiro da computação, assim, para ajudar um pouquinho do pessoal da área de exatas? Sim, de certa forma sim, porque eu sempre gostei dessa área de computação e eu sempre fui bem criativo, né? E para você trabalhar nessa área, porque quando eu comecei a trabalhar, depois que eu fiz a faculdade, eu comecei com desenvolvimento de sistema. Então, para você trabalhar nessa área, você tem que ser bem criativo, porque exige bastante lógica e criatividade para você poder criar os sistemas. Então, para você criar um botão, aí tem a parte de design de um botão de um site, por exemplo, essas coisas. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre mexi bastante com Photoshop, com essas coisas quando eu era mais jovem também. Minha família teve loja aqui na cidade também, que era a Tecido Sanches, era da minha família. E aí depois virou Eduardo Sanches Collection, que era da minha mãe. A logo foi eu que criei, então eu sempre gostei dessa área de criatividade assim também. Então, foi o foco que eu fui seguindo no começo, que foi a parte de desenvolvimento e tudo mais. E aí depois eu vi que, conhecendo outras áreas, como conhecer a telecomunicação e tudo mais, que eu entrei nessa empresa a convite de um amigo que estudou comigo também, falou, tem uma vaga, quer vir? E aí eu entrei nessa empresa, e aí eu conheci a telecomunicação e fiquei apaixonado também, porque é uma área bem complexa, né? Tem bastante coisa e é o que eu gosto de desafios, de aprender e tudo mais, e aí me apaixonei por isso. Você está falando de desafios, né? Às vezes uma empresa nova, uma empresa grande, inclusive. Teve alguma coisa que você desafiou assim no seu limite? Você, não, mas realmente mesmo me desafiando, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser pro resto da minha vida, porque eu sou apaixonado por isso. A gente teve várias. A gente teve várias lá dentro da empresa. Como a gente presta serviço para clientes de fora, então requisito da empresa é falar outras línguas. Né? Então, como a empresa é uma empresa dos Estados Unidos e tudo mais, então a gente precisa falar o inglês para poder se comunicar com o pessoal interno, né? Superiores nossos e tudo mais que vivem nos Estados Unidos, quanto com os clientes. E aí com os clientes, por exemplo, o meu cliente é aqui da América Latina, é do Chile, então eu preciso também aprender a falar o espanhol. Então no começo foi bem desafiante porque eu tive que fazer aula de espanhol, fazer aula de inglês, eu já sabia um pouco de cada, né? Por isso que daí eu consegui, fiz a entrevista em inglês e tudo mais, mas eu tive para conversar com o cliente e tudo mais, a gente precisa ser mais fluente, né? Para ser mais formal, como é uma empresa e tudo mais. Então, no começo foi bem corrido, porque eu tinha aula de espanhol, aula de inglês, e nesse meio tempo de tudo eu ainda tive um filho. Então foi bem corrido, foi bastante desafiante, e ainda estava aprendendo as coisas da empresa, como falei, da parte de telecomunicação, como funciona o sistema, tudo. Então foi bem difícil, mas gostoso. E você pode deixar algum recado para quem deseja fazer isso, ou ainda está pensando nas possibilidades, algo que te motivaria se você estivesse no colégio ainda? É difícil, mas tem que seguir, tem que ser perseverante, vai ter dificuldades. Como eu sempre falo para minha esposa, que ela está fazendo faculdade, sempre falo para minha irmã, não vai ter uma coisa que a gente vai gostar 100%, nunca.
na faculdade, ou na escola mesmo, a gente vê, tem português, espanhol, tem outras coisas que a gente faz. Eu não gosto de português, mas eu gosto de matemática. Nunca vai ter uma coisa 100% que você gosta. Até dentro da matemática mesmo. Eu não gosto de fazer multiplicação, mas eu amo fazer subtração e soma. Então, sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. E a gente tem que fazer, tem que seguir. Então, basicamente é isso. Vai ter coisas que a gente não gosta. Dentro da minha área tem coisas que eu não gosto de fazer. Tem burocracias, em todo lugar tem burocracias e eu não gosto de burocracia. Mas a gente tem que fazer. Então a gente não pode desistir por uma coisa que a gente não gosta. A gente tem que seguir em frente que dá certo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. E muito obrigada a vocês que estão assistindo. Se vocês puderem, curtam e comentam aqui, dê dicas ou ideias para as próximas profissões que a gente pode trazer. Então é isso. Obrigada. Obrigado.